Olha, vamos continuar falando sobre medidas que estão sendo aí tomadas em relação a esse momento que nós vivemos de enfrentamento ao coronavírus. Para diminuir o impacto econômico dessa época de pandemia, médias e grandes empresas vão pagar só metade da contribuição obrigatória ao Sistema S. Uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União reduziu a contribuição obrigatória de empresas para o Sistema S, que é um conjunto de organizações e entidades que prestam apoio para a indústria, varejo e trabalhadores através de capacitação e melhora na qualidade de vida do profissional. A medida prevê redução de 50% no valor pago pelas empresas. A nova cobrança começou a valer no dia 1º de abril e tem prazo para terminar em 30 de junho. A previsão é que, nesse período, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais deixarão de ser repassados pelas empresas ao Sistema S. Para a Fiero, que recebe o recurso, a medida acompanha a situação financeira atual do país. Que é uma medida adequada, num momento importante de apoio à indústria, que precisa enfrentar a crise e está sofrendo queda de faturamento. Medidas deverão ser tomadas, estamos analisando quais medidas serão necessárias, tendo como foco a preservação dos empregos. Já o Sebrae, depois de um acordo com o governo federal, terá o repasse mantido. Dessa maneira, a instituição, que recebe 500 milhões de reais do recurso, poderá manter o auxílio para os micro e pequenos empresários, através do fundo de aval chamado FAMP, que tem como objetivo complementar as garantias exigidas a micro e pequenas empresas ao obter um financiamento. Isso implicaria no impacto da ordem de 500 milhões de reais. Mas o governo federal reviu essa situação, uma vez que ele está reconhecendo a importância do Sebrae para que o próprio governo tenha respostas rápidas para poder atender a micro e pequena empresa. Então, esses recursos de 500 milhões seriam repassados para o Sebrae, seriam mantidos, e o Sebrae entraria com mais 500 milhões, totalizando um total de 1 bilhão de reais para formar um fundo de aval, que é o FAMP, que é um fundo de aval já existente. O objetivo da medida provisória é diminuir os custos dos empregadores durante a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Muito bem, Everton Leone, como é que você vê essa medida aí que foi tomada com só metade da contribuição obrigatória ao Sistema S? O que acontece, Beni Santos, é que eles já estão antevendo. Se as coisas continuarem do jeito que estão, com o fechamento do comércio, com a paralisação da atividade do comércio, da indústria, estou falando de Brasil como um todo, não é só Rondônia não, porque Rondônia também não é uma ilha. Nós estamos dentro dessa economia toda, global, e que se estende para fora do Brasil e para o mundo. E os empresários que sabem efetivamente lidar com dinheiro, porque muitas vezes os homens públicos, eles têm uma experiência na área política, mas não têm a experiência necessária e suficiente na área da economia. E eles sabem o tamanho do problema que vai ser criado depois. E sabem também, e muitos já estão dizendo isso, já estão escrevendo isso, que a crise pós-coronavírus será muito mais grave, com muito mais graves consequências do que a própria pandemia que nós estamos vivendo hoje. Não há nenhuma dúvida. E não vai ser algo que vai massacrar a população por 3, 4 meses como agora. Vai massacrar certamente a população por 3, por 4, por 5, por 10 anos. Dependendo do estado, dependendo do país, ou dependendo até do município. Então isso é muito grave, o que nós estamos já antevendo para o período pós-coronavírus. E isso aí, e eu já disse aqui, para cada 1% de desempregados, e esses números não são meus, para cada 1% de desempregados, aqui no Brasil, pesquisas feitas, levantamentos feitos, isso equivale a 31 mil mortes no ano. Se for 2%, será 62 mil mortes. Isso é estimativa, e isso é ciência, isso é matemática. Então, nós temos que ter muito cuidado e temos que nos preparar, ou sabermos nos preparar para o pós. E às vezes o saber se preparar para o pós é a forma com que a gente está enfrentando a crise.
E as coisas estão muito pior do que se pode imaginar com relação à economia, não só do Estado. Eu me lembro que eu vi aqui no Estado, isso eu estou falando de 20 anos, 25 anos atrás, setores de servidores públicos, por exemplo, sindicatos de servidores públicos, instituições, poderes, quando o governo não tinha dinheiro e as razões não importam, o Estado era muito novo também, e também às vezes não era tão bem administrado, mas não importa. Quando o Estado tinha que investir, por exemplo, eu me lembro muito bem, na saúde, porque tinha seríssimos problemas a resolver, entrava um sindicato, entrava uma entidade dessas, entrava um poder desses e dizia assim, estão bloqueadas as contas do governo e manda o nosso dinheiro. Depois o governo resolve como é que se faz para conseguir fazer frente às suas despesas. O executivo fica refém. Então isso é bom a gente apontar isso inclusive para o governador. Porque na hora em que não tiver dinheiro para pagar servidor público, e isso não é um absurdo que eu estou dizendo aqui agora, o que vai acontecer são entidades, são sindicatos, são instituições, são poderes bloqueando as contas do governo para puxar para si os recursos que vão sobrar no caixa para pagar os seus servidores. E quem vai ficar para trás, como já aconteceu no Estado várias vezes, são os servidores do Executivo que vão acabar recebendo salários com 3, 4 meses de atraso. Não estou tendo aqui um devaneio, estou dizendo o que já aconteceu aqui no Estado de Rondônia.